Agora uma pergunta sobre hemorragia interna. Como proceder até o socorro chegar? Em caso de acidente grave, a vítima pode apresentar hemorragia interna devido ao alto impacto contra os órgãos abdominais, por exemplo? O que a gente faz nessa situação? Não tem o que você fazer, na verdade. Mesmo dentro do hospital, é muito difícil fazer o diagnóstico de uma hemorragia interna. Você não vai perceber isso. Se for um trauma fechado, um acidente de carro, que ele tem um trauma abdominal, demora para você perceber que existe uma hemorragia interna. O ideal é num politrauma, o quanto antes ele ir para o hospital, porque lá a gente tem uns procedimentos, umas manobras, para tentar identificar um sangramento interno, mas às vezes ele passa despercebido. É muito difícil perceber uma hemorragia que não exterioriza de alguma forma. Agora, a próxima pergunta. É verdade que quando uma pessoa está com hemorragia, nós devemos dar água para ela beber? Dizem que é para repor o líquido que ela perdeu. Assim, teoricamente, o que você está falando procede, mas muitas vezes não dá para fazer isso. A pessoa está muito grave. O ideal é você pegar essa criança, essa pessoa, e chamar o SAMU e conduzir para o serviço de emergência o quanto antes. Por quê? Porque a hemorragia, se você não controlar em tempo, a pessoa morre de choque hemorrágico. Então, você tem que levar o quanto antes. Gostaria de saber a respeito de como lidar em casos onde a pessoa está com hemorragia e nós não conhecemos a vítima. Como fazer os primeiros socorros sem um kit em mãos no momento? Pois em alguns casos a pessoa pode estar desacordada e não sabemos se possui alguma doença transmitível através do sangue. Bom, o ideal é que você tenha o kit, porque você calça a luva, e a luva é uma barreira entre você e o sangue da vítima. Se você não tem o kit, quem sabe uma sacolinha de plástico, alguma coisa de plástico impermeável, para que você possa fazer um curativo compressivo, para que você possa pegar uma compressa, para você comprimir o local do sangramento até que chegue o resgate. Agora nós temos uma pergunta do chat. Foi a Beatriz Fernandes que fez uma pergunta. Ó, vamos lá. Se uma criança tiver uma queda e ficar inconsciente e houver demora no atendimento do SAMU, essa criança pode ser movida e deslocada até um pronto-socorro? Quanto tempo devemos ficar esperando o SAMU? Bom, eu comentei isso em algum momento, mas sempre é bom relembrar. Primeira coisa, você vai avaliar a criança para ver se ela não está numa parada cardiorrespiratória. Porque se tiver, você vai começar o socorro ali mesmo. Vamos supor que ela tem pulso, ela está respirando, o coraçãozinho está batendo, mas ela perdeu os sentidos. Existem muitos motivos para ela perder os sentidos. Você vai ficar próximo a ela e vai chamar o SAMU. Ah, o SAMU está demorando, você chama o bombeiro. O bombeiro está demorando, você chama a polícia está demorando. Ninguém tá todo mundo empenhado, ocupado, ninguém consegue chegar. Aquilo que eu falei. Transportar essa criança para um serviço é uma questão de bom senso, de comum acordo com o responsável pela criança. Tenta o quanto antes falar com os pais, ver se eles autorizam você a transportar no carro particular, desde que ela não esteja numa parada cardiorrespiratória. Porque se ela estiver em parada, você não pode transportar em hipótese alguma, sem começar a reanimar no local e ficar aguardando a chegada do SAMU. Então, essa é uma situação muito peculiar. A criança não está em parada cardiorrespiratória, tem pulso, está respirando, você vai discutir com os pais da criança se você está autorizado ou não a transportar no veículo particular. A criança está com uma parada ou cardíaca ou cardiorrespiratória, você vai começar o suporte básico de vida e não transporta essa criança em hipótese alguma. Tem mais uma pergunta aqui do chat. A Valdilene Rodrigues que fez essa pergunta. Qual o procedimento quando temos pedaços de vidro no ferimento? Se você se sentir seguro, você está enxergando o vidro, você pode tentar tirar. Se o vidro tiver, assim, aquele vidrinho que está próximo, se o vidro entrou, penetrou a pele, é um objeto penetrante, você não vai fazer nada. Você vai
comprimir a região próxima do local e vai conduzir imediatamente para o serviço de saúde. Por quê? Porque quando você tem um objeto penetrante, quando você tira o objeto, um sangramento que estava estancado pelo objeto vai ficar aberto e você pode piorar o sangramento. Então, se for uma sujeirinha superficial, tudo bem, mas se ele penetrou, o vidro penetrou, o caco de vidro penetrou o pé da criança, não tire em hipótese alguma. Faz uma compressão na região do pulso mais próxima e conduz imediatamente para o serviço para o pronto-socorro ou espera chegar o SAMU, porque se você tirar, você pode piorar o sangramento. Nós não retiramos o objeto penetrante no local de salvamento. A próxima pergunta também está no chat, só que a pessoa não se identificou. Ó, quando uma criança está com sangramento no nariz, qual é o procedimento correto? Uns falam que tem que levantar a cabeça, outros falam que tem que usar um tampão de algodão. Qual é o procedimento correto? Ju, passa o próximo slide. Esse é o procedimento correto. Você vai, a criança vai abaixar a cabeça, você vai tampar a narina com um lenço, se possível, uma pedra de gelo para estancar o sangramento. Nunca levante a cabeça como no desenho que está com um X azul. Por quê? Porque esse sangue vai continuar sangrando, só que ele vai para as vias aéreas. Você corre o risco de obstruir as vias aéreas. Então, sempre a cabeça para frente, que é para o sangue ir para fora e não para dentro da criança. Esse é o procedimento correto. Agora nós vamos voltar para as perguntas que os cursistas colocaram para a nossa plataforma. Ainda sobre o mesmo módulo que nós estamos tratando, tá bom? Qual atitude a ser tomada se a vítima estiver sofrendo uma estomatorragia? Tá sangrando o estômago, né? Uma hemorragia digestiva alta, é uma situação muito grave. Você vai chamar o SAMU, vai levá-lo imediatamente ao pronto-socorro, porque é grave. Não há o que você fazer. Próxima pergunta. Olá, gostaria de maiores explicações em algo bem corriqueiro nas unidades escolares. Galos, batidas principalmente na cabeça, da própria altura da criança, com outro colega, ou em cima de algum lugar ou brinquedo. E aí ela já agradece com muito obrigada. Bom, criança caiu, bateu a cabeça, fez um galo. Então, nós já comentamos sobre isso, vou comentar de novo. Verifique o estado de consciência da criança. Ela está consciente? Está falando? Está orientada? Ok. Faz uma compressa local com gelo e encaminha para o serviço de emergência. Lembra, alguns traumatismos têm um sangramento lento que só vai dar sintomas 2, 3, 4 horas depois. Então, faz um curativo, põe um gelo no local e conduz essa criança ao serviço de emergência. Se ela estiver inconsciente, você vai ver se ela está em parada cardiorrespiratória ou não e já vai ligando para o SAMU chegar imediatamente, porque é uma situação de maior gravidade. Caso eu tenha hemorragia ao extrair um dente e o profissional não conseguir conter um sangramento, o que eu devo fazer? Bom, a gente espera que o profissional consiga estancar o sangramento, porque se o profissional não conseguiu, fica mais difícil para você. Mas o que a gente costuma fazer é uma compressão local com gás. Mesma coisa quando a pessoa tem um trauma que morde a língua, às vezes até quase arranca um pedaço. Você vai pegar uma gase, vai comprimir a língua, vai comprimir a bochecha, vai comprimir a gengiva e vai levar para o serviço especializado e que o profissional tem como dar um ponto, ele tem como resolver o problema. Outra pergunta que está na nossa plataforma. Oi, eu fiquei um pouco perdida no assunto epistaxe. Eu não sei pronunciar correto. Epistaxe. Obrigada. Queria entender um pouco mais, falar um pouco mais sobre o sangramento de nariz. Isso acontece com muita frequência na unidade escolar. Algumas crianças têm isso com frequência. É normal? O que eu devo orientar aos pais nesse caso? Gostaria de entender melhor quando uma criança começa a sangrar pelo nariz. Eu entendi que deve inclinar a cabeça levemente para frente e nunca para trás. É o correto? Isso, é o correto, é o que está no slide, né? A pessoa sempre inclina a cabeça para
frente. Epistaxe é o nome técnico desse sangramento nasal e ele não é comum. O que acontece? Algumas pessoas na mucosa do nariz, né, no tecido interno do nariz, as veiazinhas, elas estão um pouquinho mais superficiais. Então, toda vez que resseca, essa veia pode romper e dar o sangramento. Então, o que você faz? Você comprime a narina, se puder usar um lenço com gelo, facilita estancar, e leva para o pronto-socorro, que lá a gente faz um tamponamento. Se for uma coisa muito frequente, você encaminha para o otorrino, que o otorrino tem como cauterizar esses vasinhos, e aí a criança não terá mais esse tipo de sangramento. Agora a gente tem algumas perguntas no chat. A Priscila Aristides, que fez essa pergunta. Ó. Qual o procedimento correto ao saber que a criança está com febre de 38 graus? Posso dar banho enquanto os responsáveis não chegam? Pode, uma boa medida mecânica, né? Um banho morno, tá? Chama o responsável, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Ó, ainda sobre febre, ó. A Maristela Rodrigues que está perguntando. Quando a criança está com febre, eu posso colocar álcool no algodão e deixar embaixo das axilas? Pode, desde que a criança não tenha nenhum tipo de alergia, alguma coisa assim, pode, são medidas mecânicas, né? Então, colocar compressa fria ou pegar um tecido, molhar com água e colocar nas axilas, no tórax da criança, banho morno, né? Chama imediatamente o responsável, tá? Às vezes o responsável, às vezes dá até uma orientação por telefone e pode fazer essas medidas para diminuir a temperatura da criança. Pode sim. Pode, tá. E aí a próxima pergunta, que é da André Araújo, acho que você já respondeu, mas vamos lá. Ó. Quando a criança está com febre acima de 38, é correto dar o banho morno ou frio? Aí você já respondeu que é o morno, né? É isso mesmo, é sempre o banho morno? O banho morno, a temperatura é menor que o da criança, né? Então, você dá um banho morno, a tendência natural é a temperatura da criança diminuir. Mais uma pergunta do chat. A Valéria Cruz está fazendo uma pergunta. Como eu percebo que em um machucado ou corte vai ser necessário a gente dar pontos no local? Você não percebe. Quem percebe isso é o médico, porque existem vários tipos de pontos. Tem pontos que a gente dá com fio agulha, tem pontos que a gente dá só com a fita adesiva, que é o ponto falso que a gente chama, mas essa é uma decisão do médico. Às vezes tem um cirurgião plástico de plantão, ele faz uma sutura assim, belíssima, que quase não fica cicatriz. Então, mas essa é uma decisão que tem que ser do profissional de saúde. Nós, assim, leigos, não conseguimos tomar essa decisão. Agora uma pergunta dos nossos cursistas lá na plataforma. O que é garroteamento? Garroteamento é aquele procedimento que eu falei quando falei de picada de cobra. Quando você pega um membro e amarra um lenço, uma corda, um garrote, e amarra o suficiente para impedir a passagem do sangue. Muito parecido quando você vai tomar sangue, só que é mais forte, de maneira que não passe sangue para impedir um sangramento. Né? É uma situação de exceção, mas às vezes é necessário. Se você fizer o garroteamento, cola um esparadrapo, coloca a data e o horário que você fez. Porque existe um tempo que a gente pode permitir o garroteamento, a partir do qual tem que ser aberto imediatamente.